Então, vou abrir oficialmente essa live, esse espaço, que é o Pepinos e Abacaxis. Foi um espaço que a gente criou para a gente ouvir e ajudar empreendedores reais a terem uma luz sobre seus pepinos e seus abacaxis. Então, a gente entende que esse espaço pode ser o comecinho de uma solução. Pode ser um espaço para dar ideias, para realmente trazer um pouquinho mais de clareza e também ser um espaço de trocar, né? Às vezes a gente, enquanto empreendedor, para muito pouco para pensar sobre desafios que a gente tem e tem muito pouco a chance de trocar com outras pessoas sobre o que a gente está passando. E hoje a gente tem a nossa convidada, Júlia Tolentino, que é da Peixa Produções. E nada melhor do que alguém da área do cinema para a gente fazer a nossa estreia. E seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, Lu, pelo convite. Me sinto em casa, né? Vi a Mira nascer, amiga pessoal de algumas das sócias, então aceitei com carinho, um pouco atrapalhada com esse nome no começo, pepinos e abacaxis, mas não sei se a gente tem. Bom, se cavucar, todo mundo tem pepino, todo mundo tem abacaxi, e todo mundo tem algo que gostaria de melhorar ou algo que não consegue se dedicar integralmente, enfim. Então, obrigada pelo Legal, convite. obrigada. Obrigada a você por estar aqui com a gente. E também quero dar as boas-vindas para a Lu. Lu, como é que você está chegando para essa nossa conversa de hoje? Oi, Lô, oi, Ju, prazer te ter aqui, seja muito bem-vinda, alegria gigante. E, né, estreando esse quadro novo, Pepinos e Abacaxis, e aí ter você aqui, maravilha, super feliz. E eu tô chegando, acho que meio elétrica, eu costumo chegar meio elétrica nesses momentos, né, mas muito animada desse papo que a gente vai ter, essa proposta de poder ajudar uma organização, né, e outras pessoas poderem ouvir, se inspirarem também, então acho que é muito legal. Então, estou super animada para essa conversa. Legal. E aí já vou eu, né? Tá comigo a bola agora. Tá com quem? Tá comigo, mas prepara aí, Ju, que eu já vou jogar. Então, Julinha, seja bem-vinda, né, da Peixa Produções, e a gente queria te convidar para começar contando para a gente, para os nossos telespectadores e quem vai assistir a gente depois, o que é a Peixa, o que vocês fazem, quem são vocês. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente, eu agradeço. Bom, a Peixe é uma produtora, não só de cinema, mas né, a gente se autodeclamou Peixe Produções Artísticas, porque a gente tem alguns outros braços, né, pela característica e pela bagagem do que cada sócia traz. Então, eu trabalho com cinema, eu trabalho com cultura há 15 anos e trabalho com cinema há cerca de 8 anos. E o principal braço da Peixa hoje é o cinema. Nós somos 3 sócias, Ana Paula Rabelo, Rebeca Damian e eu, Júlia Tolentino. Nós somos uma empresa, né, de 3 mulheres, onde a gente trabalha bastante com produções audiovisuais, mas também a gente tem uma bagagem de logística de festivais, né? A Rebeca traz a dança, traz também a questão da cultura urbana, né? Então, a gente trabalha com isso, trabalha com esses braços, e a gente existe desde 2018. E, enfim, a gente ainda trabalha mais com as nossas questões, com os nossos, digamos que os nossos currículos, né? Então, eu estou apresentando um pouco do que é a Peixa, mas também já trazendo um pouco do que acontece. Nós somos hoje mais conhecidas pelos nossos nomes, pelos nossos currículos, do que pela própria Peixa, né? A Peixa é como se a Peixa ainda não estivesse na praça. Então, isso é um pouco do que eu trago. Legal, bem interessante isso que você colocou. E aí eu queria te perguntar, assim, qual que é o desafio que você traz? O que te incomoda hoje, assim? O que você vai escolher de pepino e de abacaxi para a gente conversar? Interessante você
colocá-lo, porque tudo que a gente faz na nossa produtora, tudo que a gente tem uma comunicação muito horizontal, nós somos 3 amigas, 3 parceiras, 3 sócias, 3 irmãs, né? É uma coisa um pouco parecida assim com a Mirá. Então, eu gosto de trazer um pouco assim, de quando a Luísa me fez o convite falando, vem falar, vem contar um pouquinho da história, vem contar, né, dos desafios, dos pepinos, eu trouxe para as meninas e eu fiquei com vontade de trazer uma coisa que, apesar de poder ser um pepino da peixa, eu sinto que é um pepino, eu sinto que é um desafio de muitas produtoras, assim, porque como nós somos prestadores de serviço, muitas vezes, né, nós somos contratadas para fazer a produção executiva de um filme, dirigir a produção, fazer a produção de set, organizar, planejar. Então, muitas vezes, assim, a gente pula de projetos em projetos, né? Isso é importante colocar, que a gente sempre está em movimento. Então, às vezes eu estou numa série por 3 meses, às vezes eu estou num longa por 4 meses, às vezes eu estou mais pontual num curtinha, eu fico envolvida um mês e meio. Então, a gente sempre tem esse movimento, a gente sempre está envolvido em projetos diferentes. E o que acontece é, muitas vezes também, a gente está terminando a pós-produção de um projeto e já engatando o outro. Então, assim, é muito, muito movimento. E muitas vezes de empresas diferentes, chefes diferentes, propostas diferentes, estados diferentes, cidades diferentes. Às vezes é uma série infantil, às vezes é um documentário indígena, às vezes é uma grande ficção. E eu vejo como desafio, voltando para isso, que beleza, é muito interessante a gente estar trabalhando cada hora num projeto, mas e os nossos projetos? O que eu, Júlia, quero colocar como um projeto meu? O que a Peixa quer colocar como um projeto, né? Então, eu acho que o principal desafio, e aqui falando de Peixa, falando de Júlia e de colegas de profissão, é como ter tempo para se dedicar para os seus próprios projetos, né? Seja uma equipe, seja uma produtora, né? Júlia Tolentino S.A., como algumas pessoas são, né? Algumas produtoras são empresas únicas, ou, no caso, a nossa tríade, né? Que é a Peixa. Então, os boletos estão aí, né? A gente sempre tem os nossos boletinhos, sejam pessoais, sejam da empresa, e a gente trabalha muito com edital, né? A gente trabalha assim, a gente tanto é convidado para prestar serviço, né? Eu faço muita direção de produção, eu faço muito essa questão no cinema, de direção de produção. A minha sócia, Ana Paula, ela tem feito mais produção executiva. E a Rebeca é uma grande maga da logística, assim, ela também faz produção executiva de projetos, ela também faz direção de produção no cinema, mas ela tem um viés muito forte de logística, seja de festival, seja de festival de música, festival de cinema. E às vezes a gente olha e fala, e os nossos filhotinhos, né? Os nossos peixinhos da Peixe? A gente tem projetos que a gente quer desenvolver, a gente tem projetos já aprovados, foi um grande gol do último ano, o ano que passou, os 2 últimos anos, a gente aprovou projetos no FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, que é um fundo da Secretaria de Cultura do DF. Como mas Peixa, muitas Ju? vezes... Vocês aprovaram projetos no FAC como Peixa? Como Peixa, assim. A gente tem projetos, a gente tem um curta-metragem aprovado, a gente tem um projeto de desenvolvimento de roteiro de um longa, e a gente também está trabalhando agora a gente já tem a captação do desenvolvimento desse longa. E agora a gente está trabalhando para colocar a produção desse longa, né? Desse mesmo. Então, a gente desenvolve o roteiro e quando acabar o desenvolvimento de roteiro, a gente ter já captado para produzir e não ficar esperando, né? Então, esses são os projetos atuais da Peixa. E como parar, né? E como olhar, e como falar, nossa, mas agora eu fui chamada para fazer a direção de produção de uma ficção, ou de uma série, ou disso, e que me chega com um bom recurso, né? Então, isso acontece com nós 3, assim. Então, muitas vezes a gente posterga, ou não tem tempo de planejar, não tem tempo de desenvolver, não tem tempo de sonhar os projetos da Peixa, porque a gente está envolvido em produção, e a produção é um trabalho, assim, muitos trabalhos são puxados, mas, principalmente no cinema, a gente trabalha 12 horas. A gente tem essa linda, só que não,
A gente tem essa linda carga horária que quando a gente está em 7, e muitas vezes são 8 semanas, muitas vezes são 12 semanas, muitas vezes pode vir a ser 6 meses, né? Dependendo do tamanho da produção, de 12 horas por dia, 6 por 1. O que é 6 por 1? A gente trabalha 6 dias e folga 1. Como parar, Lu e Lou, para planejar o que a Peixa quer produzir enquanto Peixa, né? Assim, enquanto realizadora e não prestadora de serviços, né? Pergunta 1. Pergunta 2. Como colocar a Peixa na praça e falar, não, a Júlia tem um currículo maneiríssimo, a Ana Paula nem se fala, a Rebeca é incrível, mas eu não quero chamar a Rebeca para ser produtora executiva, a Júlia para ser diretora. Eu quero chamar a Peixa. Peixa, eu tenho um projeto e eu queria que a Peixa produzisse, queria que a Peixa fosse a produtora. E aí a gente, enquanto Peixa, se organiza para ver quem é que vai puxar a frente disso. Então, são esses desafios pepinos que eu trago. Maravilha, deliciosos. Eu ia até perguntar para você, conhece alguma história parecida com essa? Não, nada, né? Não me reconheço em nada. Me chamou para trazer o pepino, dona Mirá. Agora aguenta. Então, bora lá. Posso costumo ir primeiro, dizer Lu? que a produção de cinema, a produção de cultura, poderia ser uma empresa, né, uma produtora de circo, poderia ser uma produtora de música. É muito... Cada um tem a sua natureza, né, e a sua especificidade. A nossa atual é essa, assim, como parar, como olhar para os nossos peixinhos, projetos, para os nossos sonhos. Massa, vai lá, Lu. Beleza. Mas muito legal isso que você falou, Ju, por último, antes de entrar nas perguntas, né? Porque cada um tem a sua especificidade. Mas, no fundo, são os mesmos problemas. Eu tenho certeza que muitas pessoas que podem estar assistindo a gente, têm as suas próprias organizações, são empreendedores, se identifiquem muito com essas questões, porque são questões universais do empreendedorismo, né? Mas então, bora lá, vamos descascar esse abacaxi? Vamos descascar esse microfone? Esse microfone, esse pepino? Eu li aqui microfone e me atrapalhei. Tá fazendo barulho ainda, gente? Ou empurrei para trás assim? Ele volta e meia bate. Bateu um pouquinho, mas nada que incomode muito. Qualquer coisa eu mudo o fone aqui. Uhum. Mas vamos lá. Então, a sua primeira pergunta é sobre como ter tempo, né? Para os projetos, para parar, para olhar para peixe. Eu ia falar para mirar, porque é quase a mesma coisa. E aí eu acho que tem uma pergunta de fundo, que é antes do como, que é o porquê. Porque, assim, quando você me fala, a gente está fechando vários contratos, a gente está escrevendo, a gente está conseguindo editais, né? Então, por que você precisa parar? Né? E aí eu acho que é aquela velha fala que a gente tem sobre a gente só vai ter coragem de mudar quando a dor de permanecer onde está for maior que a dor da mudança. Porque qualquer mudança, qualquer transformação, ela traz uma dor. Ela demanda tempo, ela demanda energia, ela demanda investimentos, né? E eu acho que a gente só faz quando a realidade que a gente estiver vivendo agora se tornar insustentável, né? Então, eu acho que, devolvendo um pouco a pergunta, eu acho que a pergunta agora é o que você acha que vai tornar a realidade que vocês têm hoje insustentável? A partir de qual momento vocês chegam nesse lugar, né? E aí também é claro que é interessante vocês preverem isso para tentar esperar não chegar no limite, né? Para que vocês possam construir essa transição talvez com mais tempo e mais gradual, para vocês poderem fazer essa transformação e passarem por essa dor, vamos dizer, né? De uma maneira mais leve, mais fluida, com mais tempo. Então, eu acho, eu devolvo né, vou pausar aqui um pouquinho e te devolvo a pergunta de qual você acha que vai ser o fator limitante, o gatilho que vai fazer vocês três olharem e falarem, cara, não consigo mais continuar do jeito que está.
Não é uma resposta difícil, não é algo que a gente nunca tenha pensado. Eu percebo assim, eu tenho talvez um pouco mais de 15 anos de produção e chegando aos 10 anos, eu falei 8, mas eu acho que eu falo 8 há 3 anos, assim, veio a pandemia, a gente fica meio... Mas eu acho que eu já estou chegando a 10 anos de cinema. E a gente está ficando mais velha, né? Assim, claro, normal, natural. E vou falar agora como Júlia. Eu não quero pegar um projeto atrás do outro, ou às vezes pegar 3 projetos ao mesmo tempo para me dar sustentabilidade financeira. A gente está cansado, né? É muito comum. E eu lembro de eu mais jovenzinha, virando noite, escrevendo vários projetos para aprovar, pegando projetos que eram muito legais, mas que pagavam mal. Então, às vezes, a gente tinha que pegar 3 projetos e emendar. Então, assim, é uma questão de querer trabalhar menos e trabalhar com mais qualidade, né? Assim, ter tempo de se planejar para atividade física, alimentação, férias, então, assim, né? Algumas maternidade, então, família, maternidade, enfim, projetos que vão além, né, do só profissional. Então, eu acho que a insustentabilidade vem disso, assim, de ter que pegar muitas coisas para conseguir ter uma pseudo-sustentabilidade financeira, porque a gente está falando de cultura, né? Assim, a gente está vivendo num país que não preciso nem botar uma legenda sobre o que é trabalhar com cultura nesse governo atual. Né? Eu achei interessante quando a Luísa falou: vocês estão trabalhando muito, vocês estão aprovando projetos e editais, muito menos. É importante que quem estiver assistindo saiba, muito menos. Né? A gente tem uma agência que era para nos defender, a Ancine, que hoje nos odeia. Né? Assim, a gente não tem o Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura do DF também não está lá muito amistosa. Mas eu acho que passa por aí. Como Júlia, pessoa física, né, pegar vários projetos para conseguir ter uma estabilidade e com isso não conseguir parar para falar, opa, o que eu quero, né? Assim, projeto da Peixa, filme da Peixa, curta-metragem, ficção. Como é gerir, né? Assim, como é parar e saber que nós somos, né, a pessoa que dá o direcionamento para onde esse projeto vai. Porque o que acontece é que, apesar da gente trabalhar muito, e por favor, Deusinha, não estou reclamando, que a gente está sempre envolvido, sempre não, mas muitas vezes eu posso falar de nós 3, a gente escolhe os projetos, né? Às vezes a gente pega uma coisa em outra, porque precisa, mas a verdade é que a gente, na altura do campeonato, consegue escolher os projetos com que a gente está se envolvendo. Mas a gente é prestadora de serviço, então muitas vezes a gente passa por, já que estamos falando de pepinos e abacaxis, a gente também engole uns sapinhos, né? Assim, muitas vezes é muito interessante, Lu, quando no passado eu estudei a permacultura, a gente tinha uma aula, digamos, de estruturas invisíveis, né? Aquilo que não era tangível, aquilo que não se desenha. E eu percebo que a produção é uma estrutura invisível, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que a produção faz. Então, se eu não sei o que a produção faz, muitas vezes eu não valorizo a produtora, o produtor. Muitas vezes eu acho que não preciso de produtora. Eu passei há pouco tempo por isso. Eu estava trabalhando num projeto onde a diretora de produção foi demitida, porque a dona do projeto achava que ela podia fazer a produção. E quem sofre com isso? A própria equipe, né? Então, muitas vezes as pessoas não entendem o que faz a produção, não valorizam e alguns sapos, né? Alguns sapos. Então, eu acho que é isso, tem a ver. Tudo que eu falei tem a ver com maturidade, com idade, com não querer passar por algumas coisas. E muitas vezes, quando a gente presta serviço, a gente acaba passando por situações enfim, de decepção, ou o que pode ser a brincadeira aqui dos temas é pepino, abacaxi, engolir sapo, né? Então, eu acho Legal. Isso eu falo de Peixa, isso eu falo de Júlia, e eu falo de muitas colegas de profissão assim. Claro. Muitas colegas de profissão, que a gente troca muito assim no mercado em Brasília, tem uma turma muito bacana, e de idades diferentes. Eu tenho colegas jovens, mais jovens nos seus 20 e pouquinhos, eu tenho colegas de 60, e é um cansaço,
Quando não se falava em burnout, a gente já tinha muito burnout, por conta de projetos diferentes, em etapas diferentes. Eu tenho que estar na rua, mas eu também tenho que estar escrevendo uma prestação de contas. Oh, God, que horas que eu faço isso? É um estresse pelo tempo de trabalho, mas também pela instabilidade, pelas, né, a gente fala que são as múltiplas abas abertas simultaneamente. Chega uma hora que a memória RAM interna não dá conta, né? Total. Mas eu comecei aqui, não sei se você quer falar, Lou, depois eu volto. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, também. Voltando lá para o desafio de colocar os peixinhos de vocês no mar, assim, e ter tempo para isso, principalmente, vocês já fizeram coisas nesse sentido, com essa intenção? Ou vocês têm ideias do que fazer para talvez liberar um pouco mais de tempo? A gente, bom, como eu sou uma figura que morei com Luísa Pádua, trabalhei na nossa época ambientalista, no Ipoema, onde a gente falava de rodada de sonhos e Dragon Dreaming. Então, assim, a gente fez nesses... Em 2018, a gente fez um final de semana de planejamento, de rodada de sonhos, de para onde a gente vai, quem nós somos, né? A gente tem uma descrição de quem somos que eu acho muito bonitinha. Eu anotei aqui para falar, acabei que eu não falei na introdução, que é: a peixa nasce do desejo de expansão das sócias Ana Paula Rabelo, você está aí? Júlia Tolentino e Rebeca Damião, no oceano da produção cinematográfica e artística. A atuação em cardume amplia a qualidade de gestão e execução de projetos. Ou seja, individualmente somos boas, mas juntas somos muito melhores em cardume, né? Então, Lou, respondendo a sua pergunta, a gente fez alguns momentos de planejamento e a gente gosta das reuniões, né? A gente está agora com uma das peixas em São Paulo, então a gente mantém, quando dá, reuniões online, né? Assim, não só porque ela está em São Paulo, mas a gente viveu esse momento de online, né? Por conta da pandemia. Mas muito menos do que a gente gostaria, assim. A gente tem desejos de vamos passar um feriado na Chapada e planejar com o lúdico, né? Planejar celebrando, né? Então a gente não tem feito isso com a frequência que a gente gostaria, principalmente nesses 2 anos onde a gente passou por um aperto de, né? Não só a nossa área da cultura, mas como todas foram muito gravemente afetadas, primeiro com o golpe, depois com o Bolsonaro, depois com a pandemia, né? Então, foi correr atrás para que a gente conseguisse, enfim, sustentabilidade, né? Uma mínima sustentabilidade. Então, agora eu sinto que, ainda que estejamos num momento difícil, político, e também, né? A gente ainda vive uma pandemia, a gente está, digamos que, saindo desse momento por um próximo ano que a gente espera ser mais esperançoso em muitos aspectos, com alguns projetos aprovados, onde, de fato, a gente vai se reunir mais e conseguir trabalhar, mas ainda menos, né, do que a gente gostaria. Então, rodeei para dizer que muito menos do que a gente gostaria, a gente faz os nossos momentos imersivos. Legal, você quer ir aí um pouquinho? Quer seguir nesse fio? Eu venho depois? Pode ser. Nesse fio, porque tem alguns já para a gente explorar, mas eu fico também um pouco curiosa, assim, de você falou, né? A gente precisa pegar vários projetos, às vezes ao mesmo tempo, para ter uma sustentabilidade financeira. E aí eu entendo que talvez vocês precisem, para conseguir esse tempo que vocês querem para dedicar no projeto de vocês, talvez um ponto de chegada, uma meta mesmo financeira, e que seja acordada com vocês. Vocês têm isso claro dentro da organização de vocês? Não temos. Ixi, teu som ficou baixo. Tá me ouvindo? Agora sim. A gente tem uma meta muito clara, que cada vez mais a gente quer trabalhar com os projetos da Peixa. A gente tem uma meta muito clara, que a gente quer estar envolvidas 3 nos mesmos projetos, né? Mas a gente não conversou ou conversa sobre isso que é muito importante, que é
uma meta financeira, né? Assim, então, por esses universos ainda trabalharem separados, cada um na sua área, ou no projeto, ou, né, num segmento, muitas vezes, né? Assim, então, a Peixa, quando você fala, a Peixa precisa pegar muitos projetos para ser sustentável, a Peixa não. Mas alguns indivíduos da Peixa ainda pegam muitos projetos ao mesmo tempo, para conseguir ter uma estabilidade, né? Eu cada vez menos consigo fazer isso, estou ficando coroinha e assim, cada vez eu não consigo. Eu acho que é uma questão mesmo desse tema, de ter medo de ter um burnout, ou simplesmente pegar projetos com uma envergadura um pouco maior e conseguir ficar só com um projeto por vez. Nem sempre. Muitas vezes um rabinho de um encosta no começo de outro. Legal. Então, acho que essa seria uma primeira sugestão, assim mesmo, de vocês sentarem e conversarem sobre essa meta financeira de vocês, assim, o que é bom o suficiente, o que vocês tendo de recurso financeiro garantido pode, depois disso, o que vier depois, ser um espaço para vocês se dedicarem. E o que eu também estou um pouco entendendo é que ainda é muito assim, a Júlia, a Ana, né? Então, assim, me parece que vocês também vão conseguir se tornar uma empresa propriamente dita à medida que vocês forem também convergindo nessas questões. Então, talvez a tua meta financeira não seja a mesma da Ana Paula. E vocês vão precisar decidir como lidar com isso, para que vocês também cheguem juntas nesse lugar comum que é possível para as três, de fato, se dedicar aos peixinhos de vocês. Né? Então, eu acho que essa é uma primeira sugestão. E a outra coisa, eu acho que ainda é ligado também com esse eixo financeiro, né, de abrir espaço, assim, perguntar um pouquinho como é que é a precificação de vocês, como é que vocês fazem a precificação para um projeto, ou você quer intervi-lo? Que eu já estou emendando. Pode seguir, eu venho depois. Como se faz a precificação? Tema de terapia, é brincadeira. Não, O não que é. vocês É têm como verdade, base, mas eu não vou assim? falar. A gente tem o cinema, eu vou falar do cinema, né? Um pouco mais, que é a área que eu, nos últimos anos, trabalho. Existe um preço de mercado para documentário, existe o preço de mercado para ficção, para publicidade, existe o preço que a gente cobra quando a gente gosta muito do projeto, o projeto não tem dinheiro, existe o preço de mercado de São Paulo e do Rio, que acabam sendo muitas vezes ainda, né, esse eixo Rio-São Paulo, e que muitas vezes a gente não consegue chegar ao mínimo que esses estados pagam, nessas capitais, digamos assim. Então, existe uma tabela, né, e muitas vezes a troca justamente é essa, né, assim, então, às vezes eu passo por uma situação de ser, Júlia, pensei em você para ser diretora de produção dessa série, eu tenho tanto. E eu falo, olha, o preço de mercado mínimo é esse. Então, a precificação dos nossos serviços passa pelo mercado, né? E muitas vezes acontece, como já aconteceu, né? Assim, acho que com muita gente da minha área, tipo, a pessoa chegar com um valor muito absurdamente baixo e a gente não pegar, né? Então, assim, como precificar os nossos segmentos seria muito isso, com base em tabelas que já existem, né? Mas Legal. acontece, vou dar mais um exemplo, tipo, eu tenho um curtinha aqui, cara, um curtinha sobre invento, Bumba Meu Boi, e o dinheiro é esse, porque os editais de curta-metragem, eles têm um valor, né, menor, né, por ser uma produção menor. Você vai trabalhar menos, vai se dedicar menos, por menos tempo, mas eu tenho tanto. Então, assim, também existe esse jeitinho do mercado de falar, o projeto tem pouco, a gente sabe, se a gente busca no diário oficial, a gente sabe o quanto que a pessoa que tá nos chamando, né, o proponente do projeto que está nos chamando para trabalhar, captou. Então, existe um preço mais abaixo ainda, que é sobre
projetos com pouco recurso. E não existe um sindicato, era aí onde eu queria chegar, tema de terapia. Não existe um sindicato de produtores em Brasília, né? Não existe uma conversa do tipo, gente, isso nem pensar. Fulana, diretora famosa, premiada, me chamou para trabalhar por um projeto para ganhar tanto por tantos meses. É um absurdo, mas não existe um sindicato que nos defenda. Então, era esse o ponto, assim. Não é uma categoria de produtores de cinema, né, que tem um sindicato no DF. Existe sindicato de cinema, existe organismos, organizações do audiovisual. Legal. Pergunto, porque a gente gosta de ter como base o nosso ideal de vida. Então, na Mirá, a gente colocou para precificação. O cenário é muito parecido, tá? A gente também precisa pegar diversos projetos para fechar a conta no final do mês e tudo isso. A gente começa um projeto sem ter terminado o outro. A gente está no auge da execução dos projetos do ano, tendo que captar os próximos. Então, um cenário... A gente não tem sindicato também. A gente não tem sindicato. O preço é balizado pelo mercado, mas a gente criou internamente o que a gente chama de definição de vida boa. Então, cada uma de nós falou assim, para eu ter uma vida boa, eu preciso... Eu estou fazendo o coraçãozinho, eu adorei esse termo, e eu vou ter que anotar aqui, porque é muito maravilhoso. Para eu ter uma vida boa, eu preciso ter o meu aluguel pago, mas eu também preciso viajar 2 vezes por ano para ver os meus pais, porque eles moram em Curitiba. Eu também preciso ter uma grana para eu fazer alguns cursos que eu gosto de fazer. Eu preciso pagar o exercício físico que eu quero. Eu preciso pagar minha terapia. Então, a gente colocou esses custos de uma vida boa, que não é uma vida de esbanjo, tá? Não é aquele ideal de todo mundo quer um iate. Não, nem todo mundo quer um iate. O que é uma vida boa para você? E factível, porque também a gente não tem tempo para ter todas as experiências do mundo. Então, a gente colocou isso e a gente calculou o nosso preço com base nisso. Então, a nossa composição de preço precisa dar conta do que nós 3 consideramos uma vida boa e dos nossos custos institucionais, dos custos que a gente tem para existir enquanto empresa. E aí, o que a gente faz? A gente usa o mercado para balizar isso. Então, a gente, volta e meia, tenta acessar o valor que outros concorrentes, que outras empresas que oferecem a mesma coisa estão usando, para ver se o nosso valor está muito acima, muito abaixo, se a gente pode oferecer para aquele público aquele preço ou não. Só que quando a gente fez o exercício de conseguir ter uma precificação a partir do nosso ideal de vida, da nossa sustentabilidade, a gente tem mais clareza se a gente está fazendo a um valor abaixo, o que é muito arriscado, porque a gente acaba assumindo que a gente vai fazer um trabalho num valor que não nos dá o mínimo de sustentabilidade financeira nem para nós e nem para Mirá, ou a gente assume um trabalho quando a gente resolve abaixar o preço, sabendo os impactos que isso vai ter na nossa vida. Então, é um lugar de consciência muito maior, porque senão a gente nunca quebra o ciclo, né? Senão a gente fica naquele ciclo de receber pouco, de negociar, de não sei o quê, de fechar as contas do jeito que dá e, de repente, a gente está no esgotamento. Então, eu acho que eu encerrei essa minha segunda sugestão e eu passo para a Lu. Eu vou super pegar ali no fio dessa meada também, porque então a gente consegue ter o nosso custo de vida boa e a gente também fez o custo de vida mínimo agora. E aí isso deu para a gente, então, esse valor também que a partir deste valor, daqui para baixo, eu estou literalmente pagando para trabalhar. Porque esse recurso que vai entrar, por mais que ele vá entrar, ele não paga nem o meu mínimo, sabe? E isso é muito importante que a gente... Oi? Algum problema no meu som? Tá no microfone, Lu, é melhor você tirar o brinco. Assim. Vamos tirar os brincos bonitos, então. É isso? Fica só com um que tá ali. Isso. Então, o nosso custo de vida mínimo dá o nosso valor mínimo, e aí a partir do momento, então, que você está pagando para trabalhar, né? Mas tem uma outra variável que a Lu esqueceu ali de falar, tem os nossos custos de vida boa, os custos da organização,
mas também o nosso tempo, que é um outro recurso extremamente valioso e limitadíssimo, né? E que é para todo mundo igual. Todo mundo tem 24 horas por dia, né? Alguns podem ter mais ou menos outras obrigações, ocupações, né? Mas a gente tem esse limite. Então, a gente também coloca isso nessa calculadora mágica que a Lô, a administradora, ajudou a gente a conceber, né? E olhar para esses números nos dá muita clareza, que aí você fala, bom, então, para eu chegar, você pode usar ele de diversas formas, então você pode também olhar assim, no valor de mercado, para eu chegar no meu valor de fatura de vida boa, no meu custo de vida boa, eu teria que trabalhar muitas horas além do que eu humanamente consigo, né? Do que é viável. Então, olhar para esses números te permite ter muito mais clareza e poder tomar decisões em cima disso, né? Então, realmente acho que esse é um ponto muito legal para vocês começarem a fazer. E aí, desdobrando um pouquinho e conectando com o assunto anterior, só que vocês só vão conseguir fazer isso se vocês conseguirem parar para ter momentos estratégicos, né? Porque uma coisa é a gente sentar para trabalhar, outra coisa é a gente sentar para pensar sobre a nossa organização, né? Então, te escutando, me parece que vocês têm sintonia, que vocês têm muita clareza do propósito de vocês, que isso está alinhado, né? Mas me parece que talvez vocês não tenham ainda uma estratégia consolidada e uma estratégia comum, né? Onde uma das coisas é olhar para tudo isso, é olhar para o seu modelo de negócio e ver se ele é sustentável, se ele traz o que você deseja em termos de tempo e dinheiro, né? Porque são essas duas grandes dimensões que a gente fica jogando uma com a outra. E aí, como conseguir tempo para fazer isso, né? Voltando ali à primeira pergunta. Então, tem a questão da dor, né? Quando a dor for grande o suficiente para mover vocês, mas eu acho que também tem outras questões práticas. Então, assim, o que nesse tempo de mirar funcionou para a gente conseguir fazer isso, né? Então, a primeira coisa é a velha botar na agenda. Né? Então, a gente fala sobre ritos sobre ritmos e sobre rituais. Então, a gente estabeleceu que a gente tem um ritmo anual, que também é outra coisa muito interessante que eu aproveito para deixar a sugestão aqui, que é a gente entende que nada é para sempre. Não existe casamento, sociedade ou querer que dure para sempre, né? Então, a gente estabeleceu um ciclo de compromissos anuais. Então, a gente não casou para sempre, sabe? Fomos felizes para sempre. A gente está topando casar por um ano. E aí, daqui a um ano, a gente vê se a gente quer continuar casado, sabe? E aí, junto com esse compromisso de, vou me comprometer, a gente faz sempre um momento estratégico, né? Pelo menos um grande momento estratégico. E aí isso também tem a ver com você perceber a sazonalidade do seu trabalho. Então, a gente percebeu na Mirá que o primeiro semestre é mais tranquilo do que o segundo. Então, entrou o primeiro semestre, não importa o que estiver acontecendo, a gente vai parar uma semana para fazer uma semana de planejamento estratégico, de cuidado das relações, de várias coisas, não só estratégia, né? Mas essas coisas que a gente sabe que no dia a dia a gente acaba não conseguindo fazer. Então, a minha sugestão é isso, é bem prática, no fundo, abrir a agenda com as meninas e falar quando é que a gente vai sentar para se reunir, e a gente bloqueia na agenda uma semana. Se lá na frente aparecer um projeto, não sei o que, ok, não é também marcado em pedra, mas você reagenda, você não simplesmente pula aquilo e segue sem nunca mais voltar, né? E aí definir qual ritmo é o que funciona para vocês. Então, eu não acho que é só uma vez no ano, sabe? A gente se propõe, então, hoje, o que funcionou para a gente, né, de rituais. A gente tem esse encontro mais longo no começo do ano, a gente tem um segundo encontro, vamos dizer, meio tempo, né, médio tempo, no meio do ano. Então, agora, nessa época de julho, agosto, a gente também tá aprendendo essa sazonalidade do começo do semestre, e aí a gente faz, não uma semana inteira, mas 3 dias, né? E ainda assim, nunca dá conta de fazer tudo que a gente quer fazer. Uma outra coisa que a gente também já
pôs em teste e funcionou durante algum tempo, é de ter reuniões semanais para continuar alguma coisa da estratégia, ou quinzenais, né? Às vezes reuniões curtas, de 1 hora, mas que você não resolve tudo, mas você põe um grãozinho de areia, um grãozinho de areia, um grãozinho de areia, sabe? E você vai fazendo isso. E a gente só conseguiu fazer isso no primeiro semestre. No segundo é inviável, é completamente inviável com a demanda de trabalho. E tá tudo bem também, sabe? Mas você, eu acho que acima de tudo também é a disponibilidade de falar assim, vamos testar dessa forma. Tá funcionando? Ah, não tá funcionando, então vamos mudar. Funcionou dessa? Não, volta. Não funcionou? Melhora mais um pouco. Então, essa coisa de estar sempre aprendendo e buscando um novo caminho, né? Enfim, falei um monte, mas então, resumindo aqui as coisas que eu falei de ciclos, eu falei do ritmo estratégico, que pode ser diferente, né? E aí, nesse ritmo estratégico, então, eu acho que uma primeira coisa é vocês perceberem uma fotografia do modelo de negócios que vocês têm hoje, sabe? Porque às vezes vocês não precisam fazer uma grande mudança, mas com o que a gente tem hoje, qual é o nosso teto? Até onde a gente consegue crescer? Então, fazendo essa parte financeira toda que a Lou trouxe, a gente também consegue dimensionar esse teto. E aí vale uma conversa bem franca sobre se esse teto é suficiente para vocês. Vocês cabem debaixo dessa casinha? Ou vocês querem um teto maior? E aí você enxergar que o teto está aqui ou que ele está lá no alto é muito importante, porque isso diz sobre a energia que você vai aplicar para melhorar aquilo, né? Então, e aí, se vocês olharem e falarem, nossa, o teto está muito longe, putz, então a gente vai ter que redesenhar, a gente vai ter que partir para um novo modelo de negócio. Não se trata só de trabalhar um pouquinho mais, de conseguir um recurso maior, de melhorar um processo aqui ou outro lá, né? E aí começa uma nova investigação, né? De qual é esse outro modelo de negócio que te permita ter um teto onde você caiba. Acho que falei bastante. Você quer comentar, Ju? Lou quer falar também? Rapidinho comentar só sobre isso. Que eu também estava aqui pensando nisso, né? E quando a gente fala de modelo de negócios, eu acho que principalmente a gente tá tentando entender se do jeito que a gente escolheu para ter entrada de recursos, a gente consegue chegar na nossa satisfação financeira, no valor que a gente estabeleceu como satisfação financeira. Então, vai entrar aí o cliente para quem a gente vende, a nossa forma de entrada de receita, se vai ser por captação de projetos, se vai ser por contratação de outras empresas. Então, entra tudo isso, o valor que eu consigo cobrar, a forma como eu entrego o meu produto. Então, todas as vezes, somos uma de nós três que precisa entregar, ou não, ou a gente consegue contratar pessoas para fazer algumas coisas. Então, no modelo de negócios, vai entrar um pouco de tudo isso. E ele realmente vai dar um cenário realista. E é muito legal que vocês já têm bastante experiência no mercado, porque vocês conseguem ter clareza se do jeito que vocês funcionam hoje, vocês vão conseguir chegar onde vocês querem. E aí eu achei muito legal que você falou que tem pessoas de 60 anos que estão na área de vocês e seguem com os mesmos desafios. Isso é um baita alerta, porque se vocês tiverem que fazer uma mudança grande, é melhor fazer agora do que com 60 anos. Julinha, te devolvo. Oi? Ah, me devolve? Tá, peguei. Ouvindo vocês duas falarem, assim, e falando um pouco, eu sempre acho que as minhas falas são um tanto caóticas, por isso que eu até me arrumo um pouquinho para parecer menos caótica, mas o que eu sinto, assim, é que a gente tem esse desafio, né? A gente tem esse pepino, digamos assim, a gente tem esse desafio, mas dentro da Peixa, hoje, o que eu consigo identificar como um grande gol é que aconteça o que acontecer, a caixinha da Peixa, o valor, a porcentagem que fica para a Peixa, foi uma coisa que a gente estabeleceu desde o começo. Então, claro, a gente precisa entender quais são os nossos tetos, né? Assim, entender qual é o teto da Peixa e qual é a nossa... Qual foi a frase? Qual é o termo que vocês usam? Definição de vida boa, né? E isso, né, é o sonho, definição de vida boa. Entender
a precificação da peixe, e não só com base, né, nessas tabelas de mercado, mas eu sinto assim que uma coisa que a gente conseguiu foi isso. Assim, existe hoje uma caixa da peixe que não se toca assim, não entra menos do que foi estabelecido. Então, a peixe em si, instituição, ela tem ela se sustenta, né? As sócias, a gente ainda está com esses desafios. E na pandemia foi uma das coisas que a gente não passou apertado. Passamos individualmente, muita gente, né? Com o isolamento, com a falta de trabalho, mas a Peixe conseguiu ter essa tranquilidade de contas e contador, e conseguimos, enfim, fazer coisas que não seria possível se a gente não tivesse isso. Então, é ampliar, né? A Peixe, hoje em dia, tem isso, mas e as sócias peixas, né? Então, me deu vontade de trazer isso. Legal. E posso resumir, então? A gente já está chegando aí no finalzinho da nossa 1 hora. E então vou fazer um resumão assim do que a gente conversou, né? Então você trouxe que a Peixe ela se dedica a produções audiovisuais, mas não só isso, vocês também fazem logística, cultura urbana, alguns outros produtos. E isso está muito centrado no que as 3 sócias podem oferecer. Então vocês ainda são mais conhecidas enquanto pessoas físicas, enquanto profissionais, do que como Peixe. E as relações, então vocês têm muito uma comunicação horizontal, vocês são reais parceiras umas das outras, né? E o que vocês têm de contexto também é que vocês pulam de projeto em projeto e são projetos que exigem muito, então são muitas horas de trabalho, são processos exaustivos, vocês começam um terminando o outro e tudo isso. E aí você colocou, né, para nós como pepino. E os nossos projetos? Como é que a gente tem tempo para os nossos peixinhos? E a Lu começou, então, comentando dessa questão, né, da dor da mudança, ela precisa ser maior do que a dor da permanência para a gente realmente conseguir fazer algum movimento. E ela perguntou sobre o gatilho, e vocês entendem que o gatilho é a exaustão mesmo, assim, na minha tradução, né? Você falou assim, é ter essa sustentabilidade financeira atrelado a muito desgaste, a um esforço muito grande. E o que vocês querem é trabalhar menos e trabalhar com mais qualidade. E você também falou dos sapinhos, né? Dos sapinhos que vocês engolem. Então, assim, como que a produção é um trabalho que é invisível e por isso, às vezes, ele não é reconhecido. E que mais? E aí você falou que vocês fizeram algumas reuniões de planejamento já, mas vocês têm dificuldade de realmente colocar os projetos de vocês na prática, apesar dos planejamentos. Fazem algumas reuniões de acompanhamento, mas também não conseguem fazer tantas. E aí a gente começou a dar algumas sugestões. Então, a primeira delas foi de ter uma meta financeira comum da Peixe para vocês conseguirem abrir espaço financeiro, não só espaço de tempo. Depois a gente falou um pouquinho da precificação que vocês trouxeram, que você trouxe, né? Que vocês trabalham muito com uma precificação pelo preço de mercado. E a gente sugeriu que, além disso, vocês usem também como medida a vida boa. O que vocês querem, o que vocês sonham para a vida de vocês. A Lu trouxe também a importância de vocês terem uma definição de custo de vida mínimo. Aí também trouxe, né, nessa definição de qual é a vida boa, essa definição do tempo que vocês querem trabalhar, então também colocar isso na mesa para ver assim, ó, se eu trabalhar tanto tempo com esse recurso, vai dar para fechar as contas? E a Lu também trouxe, né, algumas estratégias, então algumas sugestões para ter espaço para vocês falarem sobre a empresa, então ter espaços estratégicos de conversa. E o primeiro é simplesmente colocar na agenda e tentar reservar aquele espaço no ano, respeitando, né, o funcionamento aí do mercado de vocês. E aí reconhecer... Igual de vocês, que é o igual de vocês. Começo do ano funciona, final de ano esquece. E aí reconhecer, então, essa sazonalidade do nosso mercado. Não adianta a gente marcar numa data que vai ser irreal, assim.
E também a gente falou bastante, um tanto, né, de analisar o modelo de negócios para ver se realmente funcionar do jeito que vocês funcionam vai levar vocês para o lugar onde vocês querem ir. E agora, respirando e dito tudo isso, eu queria te perguntar, você tem vontade de reformular o desafio que você trouxe? Tenho vontade de reformular o desafio. Isso. A tua pergunta, depois dessa conversa, ela segue sendo? E os nossos projetos? Como ter tempo para os nossos peixinhos? Ou você gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais específica, talvez, ou um pouco diferente, ou... Eu quero sair daqui marcando a minha reunião de planejamento e o meu desenho de plano de negócio com a Mirá no primeiro semestre do ano que vem. Uhul! Estamos aí, estamos aí. É como se essa destrinchada, claro, né, assim, ninguém está inventando a roda, né, assim, mas às vezes a gente precisa de que outras pessoas externamente nos digam, olha, é um pouquinho mais de dedicação, olha, é uma reunião, olha, já pararam para pensar, não enquanto indivíduos, mas enquanto sócios, quanto que vocês querem receber, né? Assim, isso foi algo que isso nunca tinha me passado pela cabeça, né? Ainda que seja uma coisa, um tema que a gente sempre está trazendo, quando a gente troca, né? Assim, nossa, o trabalho tal, o trabalho esse, nossa, eu preciso de 5 trabalhos agora para conseguir fechar a conta, ou eu não vou conseguir viajar porque esse ano foi fraco. Então, a gente troca o tempo todo sobre isso, mas a gente nunca parou para pensar e falar, então, no nosso planejamento, vamos colocar como ponto de pauta o mundo ideal, o médio e o mínimo sobre, né, as nossas funções. Então, eu não fico com vontade de reformular, eu fico com vontade de botar a mão na massa e ter um pouco mais de tempo com essas moçoilas da Mirá. Essa é a verdade. Maravilha, a gente com certeza iria adorar. Mas também eu acho que é legal compartilhar que a gente também está no nosso processo, né, de investigação, buscando os caminhos para a nossa sustentabilidade, mas também para atender as demandas do nosso público. Você é um dos nossos públicos, né? E a gente sabe que algumas das dificuldades que vocês passam são de ter tempo para conseguir parar para fazer as coisas e também de ter dinheiro para contratar um profissional porque vocês podem sentar uma semana e fazer sozinhas, né? Vocês são inteligentes e vocês vão conseguir fazer. Mas é claro que se vocês trouxerem uma facilitadora da Mirá, uma consultora, vocês vão conseguir ir mais rápido, vão mais à frente, né? Otimiza o tempo de vocês. Mas a gente também sabe que isso tem um custo que, às vezes, pequenas e médias organizações que a gente adora trabalhar junto, não tem um recurso para isso, né? Então, a gente está também se reinventando e estar com você aqui ajuda a gente nesse processo de investigar mais, de entender melhor as dores, né, para que a gente possa também propor algo que seja mais efetivo para vocês, né? Então, a gente está nessa busca. Não estava combinado, né, Lô? Não sei se eu podia dar spoiler assim. Eu dei só meio. Não sei se você quer pegar o gancho. Nada combinado hoje. Entramos as 3 sem sabendo onde é que essa conversa ia levar. Mas está ótimo. Mais lindo, né? De entrar se abrindo para esse mistério. Total. Mas está ótimo. Acho que a gente pode começar a fazer o nosso check-out. Então, eu queria saber assim, como é que cada uma de nós está saindo. Começando por quem? Começa aí, Júlia. Eu topei, né? Assim, foi numa conversa com Luísa, no começo um pouco sem identificar se tinha algo para trazer. Sempre tem, né, gente? Mas naquele momento será. E claro, como uma pessoa que cheguei mais tímida, né? Acho que eu disfarço bem, mas assim, tem essa coisa de estamos aqui ao vivo. Oi, mãe! Talvez só esteja minha mãe aí, talvez, enfim. Mas eu cheguei um pouco com energia, sem saber o que ia acontecer, confiando muito.
E saio bastante alegre, assim, é muito bom poder falar e escutar, né? É muito bom ter feedbacks, né? Assim, às vezes a gente está no nosso mundinho, achando que ou não tem solução ou que a solução está distante. Então, é muito bom poder ter uma troca consistente, né? Com profissionais que também vivenciam, né? Somos autônomos, né? Trabalhamos de algo que muitas vezes as pessoas nem entendem o que é, né? Assim, a tal das estruturas invisíveis. Então, eu saio esperançosa, saio alegre e saio com esse calorzinho, assim, de dá para fazer, tem gente fazendo. Maravilha. Eu saio também animada, gostei bastante, estou feliz da gente ter se proposto a fazer os pepinos e abacaxis e acho que vai dar muito pano para manga. Né? Acho que vai ter muitas trocas muito legais e fico muito feliz de poder ter você aqui, Ju, nesse primeiro, né, estreando, nossa Leonina, estreando este quadro. Né? Enfim, acho que a gente tem um grande carinho, né, pela Peixe, a gente se acompanha, né, já tivemos aproximações em outros momentos, então, que se só o que a gente conversou aqui já tiver dado uma fagulha e puder ajudar a Peixe, eu fico muito, muito feliz, muito grata por isso. Deixo meu beijo aqui também para a Rebeca, para a Ana Paula, que talvez em algum momento assistam a gente ou vão ficar sabendo por você, né? Então, toda minha good vibes, meu axé para Peixa. E é isso, termino o dia feliz. Então. Também saio feliz, não tinha nem ideia de qual ia ser o desafio de hoje. E foi bom falar, foi bom a gente reconhecer também esse lugar de identificação, né? Então, assim, ver que a casinha da Peixe é muito parecida com a casinha da Mirai e bora se ajudar, sabe? Bora sair desse lugar de não falar dos nossos pepinos porque é isso, às vezes a gente consegue assim encontrar uma solução que funciona para além da gente. Então saio bem feliz. É isso. Então também como se a gente se sente menos solitário quando a gente identifica, né, em outras instituições, em outras, né, instituições irmãs, né, que eu acho que é muito o caso da Peixe e da Mirá, assim, segmentos diferentes, mas com desafios muito parecidos, né? Então, fica um mar menos solitário, né? Sim. Então, assim, encerramos. Eu quero agradecer também quem esteve com a gente aí ao vivo na live e também convidar, se as pessoas que estão aí nos assistindo são empreendedores e querem falar com a gente, querem ter um momento também de troca, estamos aqui. Manda mensagem no direct, que vai ser um prazer marcar uma conversa com vocês. Beijo para vocês, beijo para todo mundo e tchauzinho. Seguimos Beijo, nadando lindezas. juntas. Obrigada. Foi ótimo. Valeu. Boa sorte pra gente. Boa sorte. Beijo.